A mesma palavra usada para expulsar demônios revela o poder de Cristo sobre toda desordem, sobre toda enfermidade que nos prende. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Memória litúrgica de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Santa Igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quarta-feira, a liturgia nos convida a meditar sobre a essência do Evangelho e sobre a sua força transformadora. Enquanto celebramos a memória de São Gregório Magno, um pastor que encarnou de forma sublime a palavra viva de Deus. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos do 1 ao 8, nos saúda com palavras que transbordam gratidão. O apóstolo São Paulo louva a fé dos colossenses em Cristo Jesus, apresentando o amor, o agape, que sentem por todos os santos e a esperança que lhes está reservada nos céus. Essas virtudes teologais são como sementes divinas plantadas em solo fértil e são destinadas a um crescimento contínuo. Santo Agostinho, em seu tratado sobre a Trindade, ele afirma que a fé é o ponto de partida, a esperança o caminho e o amor o fim de nossa peregrinação. São Paulo se maravilha com o fato de que o Evangelho, a boa notícia, a palavra da verdade, não é uma teoria estéril, mas uma realidade vivida, uma realidade viva que está dando frutos e crescendo por todo o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho não é apenas um conjunto de informações, mas uma palavra de verdade, logos tes aleteias, uma palavra que deseja crescer jubilosamente na carne viva de todos aqueles que estão dispostos a acolher seu extraordinário anúncio e, poderia dizer, a sua incontrolável força subversiva. É a semente divina que, uma vez lançada, não cessa de germinar e se expandir. Essa exigência e destino de amadurecimento nós vemos ecoar no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, versículos do 38 ao 44, na liturgia de hoje. Jesus, após o fervor da sinagoga, ele entra na intimidade da casa de Simão. Ali ele encontra a sogra de Simão com uma febre muito alta. Esta grande febre pode ser a doença do corpo, mas também pode ser lida como a febre da alma, as paixões desordenadas, as ansiedades que nos queimam por dentro, os vícios que nos consomem, nos impedindo de servir plenamente. Jesus, com sua autoridade, ele repreendeu a febre. Veja que a mesma palavra usada para expulsar demônios revela o poder de Cristo sobre toda desordem, como também sobre toda enfermidade que nos prende. E a resposta da cura é imediata e transformadora. A febre deixou aquela mulher e ela logo se levantou e se pôs a servir. O serviço se torna o primeiro fruto da libertação. É o sinal visível de uma vida redimida. O magistério da Santa Igreja, no seu catecismo, nos ensina que Cristo, compassivo para com todos os doentes, não só os cura, mas também lhes toma a sua miséria a cargo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. São Mateus capítulo 8, versículo 17. A cura física é um sinal da cura espiritual maior que Jesus oferece. Ao entardecer, uma multidão se aglomera, trazendo a Jesus todos os que tinham alguma enfermidade. A palavra grega nossos aponta para a doença que enfraquece, que rouba a vitalidade. As mãos de Jesus, estendidas em bênçãos, tocam cada um. É a dinamis, é o poder divino, é a força divina
que se manifesta em curas miraculosas. Contudo, a cena da manhã que lemos no Evangelho nos oferece uma lição profunda sobre o propósito desse poder. Jesus se retira para um lugar deserto, as multidões o procuram, tentando retê-lo. A multidão estava ansiosa por mais curas e prodígios, mas Jesus lhes diz: é necessário que eu também, em outras cidades, anuncie a boa nova do reino de Deus, pois para isso é que fui enviado. São Lucas capítulo 4, versículo 43. Note que a proclamação do reino é a sua missão primordial. Jesus não se entrega como refém à multidão e às suas inúmeras necessidades, nem permite que a palavra de verdade seja manipulada pelos nossos desejos imediatos. Jesus se revela Filho de Deus, fiel aos compromissos, e não apenas um Cristo capaz de mudar o curso das coisas. Note que Deus, em sua sabedoria, não quer que meramente subsistamos na condição em que estamos, mas Ele deseja nos fazer crescer, dilatando sem fim todas as potencialidades disseminadas e escondidas na terra de nossa existência. As curas, elas são manifestações de sua misericórdia, mas também são um convite a um crescimento mais profundo, a uma conversão integral ao reino. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nesta liturgia, nós podemos assinalar a vida de São Gregório Magno como um testemunho luminoso dessa verdade. Em tempos de caos e declínio, ele foi um verdadeiro médico das almas. Abandonou sua riqueza e conforto para servir a igreja, escrevendo o Liber Regulae Pastoralis, um guia para os pastores que, como Cristo, devem curar, mas sobretudo nutrir as almas com a palavra. Ele não se deixou prender pelas necessidades de Roma, mas como Jesus, como aquele que imitava o bom pastor, São Gregório compreendeu a necessidade de anunciar a boa nova em outras cidades, enviando missionários. São Gregório, pastor, foi um semeador incansável da palavra, promovendo o crescimento do Evangelho em muitas terras, assim como São Paulo vislumbrava tudo isso para os colossenses. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é a febre que hoje nos impede de servir? Qual é a febre que nos impede de crescer na fé, na esperança e no amor? Que anseios imediatos nos distraem da missão maior de anunciar e viver o reino de Deus? Nessa liturgia de hoje, peçamos juntos em nossas orações que a palavra de Cristo repreenda toda a febre em nós, nos libertando para o serviço, e que, inspirados por São Gregório Magno, aceitemos que o caminho da fé é um caminho de constante crescimento, é um caminho de purificação do coração, é um caminho de desapego de nós próprios, dos próprios interesses que carregamos, para abraçar a vontade de Deus. Que possamos, livres de vaidades e medos, nos lançar na aventura de ser homens e mulheres à imagem do Criador, permitindo que a semente do Evangelho dê frutos e se devolva em nós e através de nós até os confins da terra, para a glória do reino. Pois como Jesus, somos enviados para proclamar a boa nova. Uma santa e abençoada quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.